lendo e meditando esses dias, e a gente está num clamor a Deus, buscando o Senhor. E essa noite eu queria deixar essa palavra para os irmãos, o livro de Neemias, capítulo de número 6, muito conhecido para os irmãos, e é muito importante a gente poder ter essa palavra no nosso coração. Neemias capítulo 6, versículo 1. Então os irmãos podem meditar nessa palavra, assim nós vamos estar meditando, né? E a gente vai fazer um desafio de fazer uma campanha aqui sobre o livro de Neemias, para a gente poder aprofundar mais, né? Nas próximas quintas, a gente vai estar aprofundando mais sobre o livro de Neemias. E o livro de Neemias é um livro muito tremendo. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo de número 1. Amém, irmãos? Capítulo 6, e versículo de número 1, diz assim, e ouvindo, né, na minha tradução aqui, dali está outra, tudo, mas tudo certinho, vamos lá. E ouvindo Sanbalaque, Tobias e Gesse, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalaque e Gesse mandaram dizer-me, vem, encontra-nos numa das aldeias, na planície de On. Porém, planejava fazer-me o mal, de modo que lhe enviei mensageiro com esta resposta, estou fazendo uma grande obra, e não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Amém, irmãos? Podeis tomar o seu assento, palavra profética, profunda, e hoje eu quero trazer isso para o seu coração. Irmãos, essa palavra ela é muito profunda para nós. Peço até para o irmão Pedro, deixa ela lá para a gente lá, o último versículo, assim, se puder frisar ele para mim, o versículo 3. A gente precisa entender, sim, porque eu quero deixar bem ali frisado para você poder ver, poder meditar nessa palavra. E o Espírito Santo vai falar contigo profundamente aqui nessa noite. A primeira coisa, irmão, a gente tem que entender que o livro de Neemias é um livro que ele fala de um povo que sai, vamos dizer assim, do cativeiro e está retornando à sua terra natal. Nós vemos que Neemias, ele viveu no cativeiro. E o que aconteceu no cativeiro? A palavra de Deus diz que o próprio profeta Isaías tinha falado que o povo iria para o cativeiro, porque o povo desobedeceu a Deus. Então eles iriam para o cativeiro. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que eles ficam ali 70 anos escravos, sem poder voltar para a sua terra. Não, sim, a palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus, é muito tremenda. Não que eles estavam lá nessa terra, lá, como cativeiro, tomando chicotada. Mas a tristeza deles era que eles gostavam de adorar a Deus em Jerusalém. E eles não podiam voltar a Jerusalém para adorar o Senhor. Esse dia mesmo nós estamos vendo, né, lá no Talibã, que ele tomou lá, né, o Afeganistão lá, está fazendo aquilo, a ruaça toda lá tremendo, uma guerra que durou 20 anos, e estranho, né, as pessoas viraram as costas para aquele povo lá, como se aquele povo não é ninguém. Então a gente fica até alarmado, e foi isso que tinha acontecido com Israel. Eles foram levados como cativeiro, presos numa terra estranha, sem que poder voltar para adorar o Deus deles. Ainda que muitos ficaram ricos lá, muitos prosperaram, porque o povo de Deus ainda preso, Deus faz eles prosperar. Você pode ter certeza, quem serve a Deus, ainda que alguém ache que está te escravizando, você vai prosperar, você vai vencer. Mas a saudade de Israel, a saudade de Jerusalém machucava aquele povo chorava para voltar. E quando Neemias começa a saber notícia de Jerusalém, eles falam, Jerusalém está destruída, está devastada, até o cemitério está com os muros caídos. Quando Jeremias escuta isso, o coração de Jeremias fica angustiado. E Jeremias era o quê? Um copeiro, um cara que servia o rei. E ele começa então a ficar triste. E o rei percebe aquilo. E o rei percebe que provavelmente Jeremias Neemias era uma pessoa alegre,
Porque para o rei notar a tristeza dele, então significava que ele era uma pessoa alegre, uma pessoa que tinha uma motivação, mesmo lá na escravidão. Mas de repente aquele moço fica triste, e o rei percebe, o rei fala: o que está acontecendo contigo, Neemias? Então ele faz um relato, e fala: olha, a terra, a nossa terra, a minha terra, onde os meus pais estão enterrados, está devastada. E a Bíblia diz que então, como ele era um bom servo, porque é assim que acontece quando a pessoa, né, está no seu emprego, onde você está trabalhando, que você desempenha um bom trabalho, ainda que você às vezes você acha que não está tendo reconhecimento, mas na hora certa Deus te exalta, Deus te exalta. A exaltação vem na hora certa. Talvez muitas pessoas estavam ali olhando Neemias, ele só ali levando as coisas para o rei, né? Ninguém falou: esse cara aí, coitado dele, olha, você vê, o cara não é nada, né? Talvez tinha até pessoas melhores que ele, tinha mais inteligência do que ele, mas ele ali servindo. Mas a tristeza dele chamou a atenção do rei de uma forma tão tremenda. Agora você imagina você que está aqui hoje, quando você anda de cabisbaixa, triste, se um homem que carregava sangue nas mãos, ele teve compaixão, ele sentiu a tristeza daquele servo dele, quanto mais Deus, que está no alto do céu, e cheio de compaixão e de misericórdia, quando ele vê você triste, meu irmão, ele estremece, ele olha, ele levanta, e ele quer resolver o seu problema, ele quer agir na sua vida, ele quer trabalhar e quer te dar a vitória. Olha a coisa mais tremenda, quando Deus olha para você, que você está de cabeça baixa, se um homem que tinha sangue na mão, pastor Fábio, ele não aguentou ver aquele moço triste, imagina você, filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, quando Deus te vê você angustiado, pode ter certeza que ele se levanta, ele olha, ele se preocupa contigo, e ele sai na tua defesa, aleluia, ele sai para fazer você feliz. Olha a coisa mais tremenda isso aqui. E a Bíblia diz que então, aquele rei fala que então, Neemias, você quer uma coisa? Vá e constrói a cidade novamente. Ergue a cidade. Se a sua felicidade está naquela cidade, vai lá e ergue. Olha só a coisa tremenda. E a Bíblia diz que então Neemias sai para fazer aquela obra, para fazer aquele troço tão tremendo. E a primeira coisa que Neemias vai fazer, irmão, é reedificar os muros. Porque para Deus te abençoar, nós precisamos fazer a primeira coisa, é reedificar os muros da nossa vida. Nós temos que saber aonde tem uma brecha para que o inimigo possa passar e entrar, aonde que ele possa minar, aonde que ele possa destruir. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que quando ele sobe, ele encontra inimigo dentro da própria terra de Israel. Irmãos deles, né? Ali aquele pessoal que estava ali, muitos deles não aceitaram, porque tem pessoas que já costumaram viver na miséria, na derrota, no fracasso. Tem pessoas que quando ela abre a boca para te dar um conselho, é dizer para você assim: ó, isso não vai dar certo, eu tentei, mas eu não consegui. Quando ela abre a boca para te desanimar. Você está todo empolgado com o negócio, e de repente, quando você fala com a pessoa, fala: se eu fosse você, ó, você vai perder. Você não vai conseguir nada disso, não. Tem pessoa que já acostumou tanto com o fracasso, com a derrota, que a boca dele, quando abre, é só de falar e desanimar o que está perto dele. E isso também começou a acontecer com Neemias. A palavra de Deus diz que Sanbalaque, um dos líderes ali, ele poderia estar ali dando um apoio a Neemias. Não, primeira coisa que ele olhou e falou: e Neemias, você está construindo esse muro aí? Se uma raposa passar aí, só com o rabo dela, só encostar e derruba o muro. Olha só que coisa tremenda, olha. Não, pensa, a raposa é um bichinho pequenininho. O cara está falando: se passar uma raposinha aí, derruba. Pensou, pastor Fábio? Já desanimando ele, já tirando aquele ânimo, que ele estava reedificando o muro para proteger sobre combate de guerra. Se houvesse uma guerra, aqueles muros ia segurar essa guerra, não permitir que o inimigo entrasse lá dentro de Jerusalém. Aí o cara está lá falando com ele: isso aí, rapaz, isso não vai dar certo não, isso aí vai cair, isso aí você não vai avante. Quantas vezes você já ouviu essa palavra na sua vida? Ah, Carlos, você está estudando? Cara, desiste, é muito difícil passar nessa faculdade que você quer. E se passar também, meu filho, vou te falar a verdade, você não vai ter condição de ir. Já bate aquela, né? Esse emprego que você está querendo, desiste. Já viu essa palavra?
As pessoas que estão acostumadas a ficar na derrota, no fracasso, as pessoas que não têm sucesso, elas automaticamente desejam também que você fique preso no insucesso. Aí você fica preso lá no insucesso com ela, não consegue mover, não consegue andar. Aí você começa a olhar, começa a ir a nossa vida, né? Culpado é o presidente, culpado é fulano de tal, culpado é Beltrano. Você começa a culpar as pessoas e não percebe que você está sendo envolvida por uma artimanha do diabo, fazendo você ficar fraco e aceitar a derrota. Aí quando passa um tempo, você está falando a mesma coisa que a pessoa, é difícil, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Eu também já tentei, mas eu não consegui. Eu quero dizer para você que nessa noite, você tem um Deus que peleja por você, e Neemias sabia disso, aleluias. Neemias não escutou a conversa de Sanbalate, ele não ouviu o que ele estava falando para ele estava tentando intimidá-lo, deixar ele com medo, deixar ele ali sensível, mas ele não, eu creio, Deus me trouxe aqui, Deus me colocou aqui, Deus é fiel para me honrar, Deus é fiel para me exaltar, e eu vou vencer, eu quero isso está no meu coração. Então se está no meu coração, a Bíblia diz no Salmo 37, Deus realiza o desejo do nosso coração, não deixa ninguém roubar o desejo do seu coração, aleluias. O livro de Apocalipse está escrito, guarda o que tem para ninguém te roubar. Quer dizer, você não pode deixar ninguém te roubar, meu querido. Porque às vezes você deixa de sonhar, você para de sonhar, porque aquelas pessoas que não teve sucesso e não tem interesse de buscar o sucesso, não entrega a vida para o Senhor, eles começam a falar que não vai dar certo, que você não vai conseguir isso, quando vê de repente você está preso numa teia de aranha que deixa você fraco. Pode ser difícil que for, Deus é fiel para abrir caminhos para você. Se nós queremos um Deus que abriu o mar, um Deus que parou as águas do Jordão, um Deus, irmão, que fez descer fogo do céu, aleluias, um Deus fiel e verdadeiro, um Deus que o seu filho estava pregado na cruz, desceu à sepultura, e ele ressuscitou, aleluia, ao terceiro dia. É esse Deus que nós servimos, um Deus que venceu a morte, aleluias, como disse o próprio Jó, um Deus que entrou no mar e lutou contra o demônio lá do mar, e derrotou ele, e colocou o demônio de joelho, e saiu vitorioso. Esse é o nosso Deus, que vai te dar a vitória. Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor que nessa noite, quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor Jesus, aleluias. A segunda coisa que o homem de Deus, a mulher de Deus precisa entender, é saber que você tem um chamado de Deus. Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estáis aqui cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você veio até Jesus. Você tem que saber quem te chamou. Você tem que saber quem falou contigo isso. E quem falou contigo é poderoso para cumprir a obra, para terminar ela. Como diz o próprio apóstolo Paulo, aquele que começou a fazer a boa obra, ele terminará em vós. Quer dizer, aquele que começou a chamar você para a vitória, ele dará a vitória completa para a tua vida, aleluias. Ele te dará a vitória. Jesus te dará a vitória. Então você precisa colocar isso no seu coração. Quando você olhar para dentro de você e dizer assim, não, eu tenho um Deus vitorioso, então eu posso vencer. Sabe quando Jesus olhou para o seu discípulo desanimado, triste, ele falou para ele, olha, no mundo tereis o quê? Mas tende eu. Sabe o que Jesus está falando para eles? Um derrotado não pode vencer ninguém mais, aleluias. Já foi derrotado o mundo, meu irmão. Ele aqui não referiu ao diabo, ele referiu ao mundo. Por causa de que ele está falando isso, referiu o mundo? Ele podia ter referido aqui o diabo, pastor Fábio, mas ele referiu o mundo. Porque, irmãos, é aqui neste mundo que eu e você deseja conquistar as coisas. Eu e você deseja conquistar nossa casa própria, o nosso carro, deseja conquistar uma família feliz, deseja conquistar, de viajar, de passear. É neste mundo que nós desejamos. E a Bíblia diz que está dizendo aqui que o mundo, já do maligno, o que o mundo vai tentar fazer? Nos impedir. Ele vai tentar impedir você de prosperar. Ele vai tentar impedir você de avançar. Então ele está dizendo, eu venci o mundo. Quer dizer, já está vencido. Deus é fiel para entregar nas tuas mãos o que você quer nessa noite. Se você sair daqui hoje com um coração cheio, não deixar Satanás te roubar depois que passar aquelas portas ali, e dizer assim, eu vou vencer, e partir para a batalha, você vai sair vitorioso em nome do Senhor Jesus. Você vai sair vitorioso e vitoriosa.
Você está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo isso? Você está compreendendo o Deus que você serve? Não adianta ter Sanbalaque lá perto da sua casa, ou Sanbalaque lá no seu trabalho, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que você vai perder, que você vai ser. Não adianta eles ficar falando isso para você. Você tem um Deus que venceu a morte, você tem um Deus que está do teu lado, e esse Deus se chama Jesus de Nazaré. Aleluias! Então você vai ser vitorioso, vai ser vitoriosa. Então você precisa entender isso. Quem te chamou é fiel, irmão Adriano, para garantir a vitória até o fim. Amém, aleluia. E é por completo, aleluia. A terceira coisa, irmão, você precisa aprender a colocar o seu coração e dedicar à obra. Olha que Sanbalaque é terrível. Olha só como é que Neemias está respondendo. Quando eles fazem uma armadilha para eles, diga: não tem problema, pastor Fábio, desce um pouquinho aí. Já armou uma armadilha para matar ele, para tirar a vida dele. Primeira coisa que ele estava fazendo, querendo fazer ele que transgredisse. Porque eles chamam ele para descer ao moldeio, depois eles chamam ele novamente para eles ir até no templo. Porque ele sabia, se Neemias entrasse no templo, Neemias tinha errado. E Neemias morreria. Mas Neemias era um cara que estava preocupado o quê? Com aquilo que foi entregado na mão dele. Às vezes nós não preocupamos com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Às vezes Deus colocou algo no seu coração que você está achando impossível. Então você começa a desistir da obra que Deus colocou na sua mão. Quando eu estou falando de obra aqui, não estou falando só que a obra do reino de Deus, não. Eu estou falando mesmo dos seus planos, dos seus sonhos também. Quantos já desistiram dos seus planos? Sim ou não, irmãos? Quantos já falaram assim: eu não vou querer mais fazer mais nada, porque não vai dar certo, porque eu não vou. É porque talvez você não aplicou todo o seu coração. E às vezes você precisa ter todo dia de manhã e ter um entendimento: hoje eu vou vencer. É uma escada. Você não consegue pular daqui lá para cima, não. Às vezes é preciso subir. E é interessante. Eu vendo um filme, né? Eu esqueci o nome do filme, mas o cara está subindo uma montanha só para mostrar para a mulher lá que ele gostava dela. Não sei se alguém já viu esse filme aí. Fugiu da memória o nome do filme. Até interessante, né? Foi caso real, aconteceu na França. Só que fugiu aqui, né? A escalada, perdão, agora já lembrei do filme, a escalada. Então, os irmãos depois podem pesquisar e assistir lá esse filme, muito, muito interessante. O moço, ele gosta de uma moça que trabalha num supermercado, e ele falou com ela assim: eu vou te provar que eu te amo, eu vou subir no maior monte do mundo, que é o Everest. Ninguém consegue, só a graça de Deus. Então você vai ver que cada subida dele, assim, as pessoas iam ficando no caminho, encontrava a pessoa morta, mas ele conseguiu chegar até no final. Ele nunca tinha escalado, ele não era escalador profissional, não era nada, ele nunca tinha escalado, mas ele colocou no coração dele: eu vou mostrar para ela que eu amo ela, eu vou subir naquela montanha. Isso é caso real, esse filme é baseado em história real. Depois no final mostra o cara mesmo, né? A mulher, o cara, mostra lá, e mostra que ele conseguiu subir até no pico do Monte Everest, onde que muitos talvez não conseguem chegar, muitos alpinistas profissional não conseguem, mas ele ficava ali, os caras até zombava dele, mas ele foi até o final. Ele foi até o final, porque ele determinou no coração dele: não, eu vou fazer, eu não vou desistir. Havia dificuldade, havia desafio, mas ele continuou andando. Assim também é nós também. Deus quer nos abençoar, Deus quer derramar bênção na sua vida, mas no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, a gente fala: vou voltar, eu desisto, eu já vou jogar a toalha aqui, chega, eu não dou conta mais. Nós começamos a achar isso. Não, aqui o Neemias está falando assim: que olha, eu estou fazendo uma obra, eu não posso tirar a mão dela, eu não posso sair fora dela, porque se eu deixar, ela vai parar. Você está entendendo, meu irmão? Porque às vezes você está começando a estudar, mas está tão difícil, eu vou desistir. Você está lá: não, difícil está, mas cada dia você vai colocando. Eu lembro aqui da irmã Adriana indo para Barbacena, né, irmã Adriana? Estudar, que luta, né? Enfrentando noite de frio, né? A Lorenza ali, a Cris lá em Juiz de Fora, longe de casa. A princípio, podia nem atender telefone, que nós ficava doido do outro lado de lá. Enfim, teve dificuldades. Agora é fácil olhar para as irmãs e falar: nó, está formada, mas não viu que elas caminharam, subiram degraus que custaram renúncia, que custaram elas dizer não a determinadas coisas. Elas disseram não.
Talvez houve momento que elas falaram, não, não dá, eu não aguento mais, eu quero parar, mas elas, não, eu tenho que continuar. Para chegar assim ou não, fala a verdade. Então agora é fácil. Olhar e dizer, não, está tudo ok, tudo maravilhoso, olha lá a minha canção de bem de sucesso, mas não viu a dificuldade. Às vezes na vida nossa, irmão, tem que ter esse propósito, de dizer assim, olha, eu não vou tirar a mão, eu vou lutar, eu vou pelejar, eu vou até o final, e Deus vai me honrar, Deus vai me dar vitória. Aí você pode ter certeza que Deus vai levantar e vai falar, eu vou te abençoar, aleluia. Deus vai te abençoar. Lembre de Baraque? Alguém que já viu a história de Baraque? Né, pastor Fábio? A Bíblia diz que Deus falou assim, ó, fala com Baraque lá que eu vou dar a vitória a ele. Aí ele olhou e falou assim, você está louco, mulher? Falou com Débora, né? Né, meu Adriano? Você está doida? Os inimigos é muita gente, Deus vai me dar a vitória, eu vou subir contra esse inimigo aí? Eu vou estar morto. Aí sabe o que Deus falou para ele? Covarde. Então vai, Débora, a vitória será sua. Porque quando nós covardeamos, Deus dá a vitória nossa para outra pessoa. Amém, irmãos? Deus dá a vitória nossa para outra pessoa. Aí você olha a outra pessoa lá e você fala, poxa, a vida ela ganhou, ela venceu. E eu perdi. É porque você foi covarde de abandonar. Está na sua mão, meu irmão, lute. Amém? Está na sua mão, lute. Está na sua mão, lute. Não permite que o inimigo esfrie o seu coração, afaste você e impeça você de fazer a obra. Tanto a obra de Deus, quanto também os seus sonhos, os seus planos. Pode demorar o tempo que for. Se você tem um sonho, vai atrás dele. Não desiste dele, não. Ah, pastor, eu já estou velho. Não. Enquanto há fôlego, há esperança. Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor, porque quando há fôlego, há esperança. Quando há fôlego, há tempo de realizar planos. Né, pastor Fábio? Quando há fôlego, quando está respirando, ainda dá tempo. O tempo só termina quando acabar o fôlego. Então precisa acordar para isso. A quarta coisa, irmão. Sabe que o inimigo, irmão, vai procurar todos os métodos para te desanimar, fazer você desistir. Não adianta, o inimigo vai jogar na sua cara o seu passado, jogar na sua cara, tentar prever o seu futuro, colocando derrota no seu futuro. O inimigo vai estar sempre querendo jogar na sua cara coisa para tentar te destruir, para te estabilizar você, para te colocar de joelho. Mas eu quero dizer para você que nessa noite o Espírito Santo de Deus vai sair. Quando isso acontecer, o Espírito Santo de Deus vai sair ao seu encontro e vai encher você. E como ele fez com Gedeão, ele vai fazer com você, vai derrotar os seus inimigos apenas, irmãos, com poucas pessoas que estiverem do teu lado, porque o maior é o que está contigo do que o está lá fora. Aleluias. Levante a sua mão e diga assim, eu recebo, meu Deus. Diga bem forte, eu recebo, meu Deus, porque maior que está comigo do que o está contra mim. Aleluias. Aplaude o Senhor aqui nessa noite. Aleluias. Porque é assim que Deus faz. Maior que está conosco, irmão. Maior que está conosco. Esse dia eu estava meditando, né? Estava viajando, então eu estava fazendo uma meditação assim. Aí eu estava imaginando. Aí estava um amigo meu conversando. Então eu fiquei imaginando. E nós falamos assim, quantos anjos que desceram com Satanás? Quantos anjos que ficou com Deus? A gente meditando. Aí a Bíblia fala com nós que uma terça parte desceu, sim ou não? Então ficou quantas lá? Com Deus? Ficou 2 partes. Ele desceu só com uma. Nós, além de ter o Deus Todo-Poderoso do nosso lado, nós temos duas vezes mais do que eles, aleluia. 2 vezes mais de anjos para lutar e vencer, amém, igreja? Você já parou para pensar nisso? Você já parou que você tem um exército muito maior do que o teu inimigo tem para te derrotar? Então nessa noite começa a abrir o seu coração e fala, eu vou propor na minha vida vitória. Eu vou propor na minha vida vitória. Porque Deus sabe quem é você. O inimigo pode tentar de todas as formas te estabilizar. Ele pode tentar dizer que você é um fracasso, que você é uma derrota. Mas cabe você aceitar isso ou não.
Se você nessa noite decidir não aceitar que você é um fracasso, que você é uma derrota, eu quero dizer para você, você vai começar a se colocar de pé. Coloca de pé. Você vai começar a colocar de pé. E você vai cruzar a linha da vitória nessa noite. Você vai cruzar a linha da vitória nessa noite. Fecha os teus olhos. Fala: Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Você pode falar com Deus. Você pode falar com o Espírito Santo. Você pode falar com o Espírito de Deus nessa noite. Oh, aleluia!